Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Hoje nós falaremos sobre o presbítero e a sua vida familiar. E para nos guiar, eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2, 4 e 5, que diz: É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Agora nós veremos os versos 4 e 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém. É interessante que das 15 qualificações exigidas aqui no texto para um homem ocupar a posição de um presbítero, e nós sabemos que o presbítero pode tanto ter a ênfase de governo como a de ensino. Nós vimos isso na última devocional. É interessante que Paulo agora ele vai começar a listar 15 qualificações. Das 15, 14 tem ênfase moral. Uma faz referência à intelectualidade do presbítero. Então, olha que ensino nós já temos aqui. O homem, o candidato que quer, o que almeja ser um presbítero, ele deve ter uma moral excelente. Intelectualidade, ensino, isso é importante. Mas a ênfase primeira está no caráter. E aqui nós vemos o primeiro aspecto da vida familiar do presbítero. Primeiro, o verso 2 nos diz aí que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher. É importante ressaltar o que o texto não está querendo dizer. Primeiro, o texto não quer dizer que homens solteiros não podem ser presbíteros. Não é isso que Paulo está discutindo aqui. Segundo, o texto também não está dizendo que um viúvo não pode ser um presbítero. Porque a ideia é o seguinte, às vezes você pode pensar, não, o viúvo ele teve um matrimônio, a esposa morreu e ele se casou de novo. Ele pode ser um presbítero porque são dois casamentos? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Porque uma vez que a mulher falece, não existe mais laços matrimoniais que os prendam. A morte é o fim de fato. Portanto, o texto não está falando que solteiros não podem ser presbíteros, muito menos que viúvos também não podem. E terceiro, o texto também não está falando que pessoas divorciadas, sejam elas a parte ofendida, não podem ser presbíteros. Por parte ofendida, eu quero dizer o seguinte: um homem crente no Senhor que foi traído pela esposa e a esposa não quer mais saber do marido e foi embora. Eu sei que nesse quesito há alguns pastores que discordam, alguns intérpretes que discordam, mas eu acredito, eu acho que estou com a maioria dos intérpretes reformados, de que a parte ofendida pode sim ser um presbítero e casar-se de novo. Agora, o que o texto quer dizer, então, nesse primeiro momento de matrimônio? Quando fala de, então, presbítero e sua vida familiar, o primeiro aspecto é o matrimônio. O que ele quer dizer quando ele diz esposo de uma só mulher? Duas coisas. Primeiro, o presbítero não pode ser um polígamo, não pode ter várias esposas ao mesmo tempo. Segundo, o presbítero não pode ser um adúltero. Ele não pode ser infiel à sua esposa. Ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que honrar o seu casamento, manter puro o seu matrimônio. Então, o primeiro aspecto da vida familiar de um presbítero é a sua vida matrimonial. Ele tem que zelar pelo matrimônio. Tem que honrar a sua palavra. Mas há um segundo aspecto que nós vemos, que além da pureza matrimonial, nós vemos agora a liderança no lar. No verso 4 diz que o presbítero deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina do Senhor. Porque se ele não consegue fazer isso, ou seja, governar a sua casa, como que ele cuidará do rebanho de Deus?
primeiro rebanho que nós devemos cuidar é a nossa família. John Stott, certa vez, disse que para os presbíteros, sejam pastores ou presbíteros que de fato governam a igreja, Deus nos deu duas incumbências de cuidar de duas famílias, a nossa e a da igreja. E se a gente falhar na primeira, nós falharemos na segunda. Se a nossa família, se nossos filhos não são ensinados no temor do Senhor, nós não teremos condições de ensinar os outros filhos dos outros crentes a temerem a Deus. Portanto, cuidemos da nossa família. É necessário que o presbítero tenha uma vida espiritual forte em família. É importante que nós tenhamos isso em perspectiva quando nós, por exemplo, vamos votar em presbíteros para a nossa igreja. Essa série de devocionais, ela serve tanto para aqueles que já são presbíteros, para aqueles que querem ser e para aqueles que não são, mas que votam na igreja. Essas coisas devem ser levadas em conta. Que Deus nos ajude. Vamos orar pela família dos nossos presbíteros? Deus, de paz e de amor, Deus que está no trono, quantas dificuldades os nossos presbíteros e pastores enfrentam em suas famílias. Quantos espinhos eles devem enfrentar todos os dias. Por isso que nós queremos colocar no teu altar as famílias dos nossos presbíteros e pastores, que eles encontrem no Senhor o direcionamento correto para lidar com seus casamentos e com seus filhos, a fim de que eles sejam servos do Senhor, tanto na família como na igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você ficou comigo até esse final de vídeo, curta, compartilhe, comente. Se você não é inscrito, se inscreva para que nós alcancemos 1000 inscritos para a glória de Deus. Essa é a nossa nova meta. Nos ajuda nessa daí. Que Deus abençoe e até a próxima.